Olá, vídeo da semana 2, trazendo um pouco mais de embasamento sobre o tema da semana. O tema da semana é o corpo em movimento. E eu quero começar com um poema de Alberto Caeiro. Vou trazendo frequentemente esses poemas. E eu acho que esse poema ele ilustra muito bem, né, o que é o nosso corpo em movimento quando estamos atentos ou quando estamos distraídos. Ele vai representar aqui o lado do distraído. Entre o que vejo de um campo e o que vejo de outro campo, passa um momento uma figura de homem. Os seus passos vão com ele, na mesma realidade. Mas eu reparo para ele e para eles, e são duas coisas. Ele, o homem, eles, os passos. Né? O homem, entre aspas, vai andando com as suas ideias, falso e estrangeiro. E os passos vão com o sistema antigo que faz pernas andar. Olho de longe, sem opinião nenhuma. Que perfeito que é nele o que ele é, o seu corpo. A sua verdadeira realidade que não tem desejos nem esperanças, mas músculos e a maneira certa e impessoal de os usar. Então, esse é o poema, Alberto Caeiro. Ele e eles, né? O homem e os passos. O homem falso e estrangeiro no mundo das ideias, desconectado da realidade. Falso porque está distante do que acontece como real, né? E estrangeiro, longe, distante, afastado, e os passos estão ali, com aquele sistema antigo que faz pernas andar. E a gente pode pensar nisso também de várias outras maneiras. O nosso corpo está ali, ele está funcionando. Constantemente estamos distraídos desse funcionamento no nosso mundo que criamos, né? Esse mundo que criamos, talvez um mundo estrangeiro ao mundo da realidade, né, dos acontecimentos. E que perfeito esse corpo, né? Que perfeito esse corpo que carrega um sistema antigo, que persiste nessa espécie de sistema antigo que faz as coisas funcionarem, a vida, né, ser preservada. Muito bem, ficamos com essa ilustração, né, de Alberto Caeiro. E não temos apenas esse aspecto do nosso ser, né? Não temos apenas esse aspecto distraído do nosso ser. Temos também um outro aspecto, que é um observador, né? A capacidade de perceber o que esse corpo, com esse sistema antigo, faz, né? O que acontece ali, quais são essas percepções. Vou falar disso daqui a pouco. A gente está nessa semana, então, dando continuidade ao que foi falado na semana passada com relação ao corpo de sensações. Né? A gente começou falando do corpo de sensações e agora o corpo em movimento, ele tem tudo a ver, né, com aquele corpo de sensações. Falei de uma metáfora, né, como quem sai no escuro, onde no começo a gente não enxerga nada, ou quase nada, e com o tempo os olhos se acostumam e passamos a ver o que não víamos antes. Mas tudo já estava lá, né? Tudo já estava ali, mas não víamos. Precisava de um tempo, um processo do corpo para se acostumar com aquilo, né? E a gente poder enxergar o que não podia enxergar antes. Com o corpo de sensações é alguma coisa parecida. Nós fechamos os olhos e não percebemos muita coisa logo de cara. Tá tudo ali do mesmo jeito. O corpo está funcionando, a vida está fluindo, né? A vida animando essa matéria, o corpo vivo, sensível, né? Mas por algum motivo não está disponível para a nossa percepção imediata. A gente precisa de um processo. E nós permanecemos, então, como pessoas atentas, à espreita, né? Como quem quer enxergar no escuro, fica ali, esperando os olhos se acostumarem, a gente fica ali, atentos. E pouco a pouco o corpo de sensações começa a se revelar.
E esse sujeito, essa pessoa atenta, não é essa falsa e estrangeira, né? Esse é um outro aspecto do nosso ser que fica vigente, ativo por boa parte do nosso tempo. Mas o que a gente vai tentando fazer é trazer esse tipo de observador, né, consciente, atento, silencioso, para unir com o nosso corpo. O movimento, então, é uma função comum do corpo vivo. Não é uma exclusividade humana, muito menos uma exclusividade do yoga, né? Animais se movem, pessoas que não praticam yoga se movem, mas fazer os movimentos segundo os princípios básicos do yoga vai nos possibilitando adquirir conhecimento a partir dele. Então, quando fazemos segundo os princípios básicos do yoga, que estão relacionados com essa capacidade de percepção, de observação, faz com que a gente possa adquirir algum tipo de conhecimento a partir desses movimentos. O movimento é uma ação, mas na prática do yoga, o que a gente está procurando fazer, essa ação não deve nos direcionar para fora, distraindo a nossa percepção. No nosso cotidiano, as nossas ações, elas são, em geral, ações de interação com o nosso ambiente externo. Elas são ações produtivas, elas têm finalidades, elas servem para alguma coisa, elas nos levam para fora, né? Mas na prática do yoga, essas ações, isso que fazemos, não deve nos levar para fora em direção aos acontecimentos externos ou à forma como interagimos com eles, mas ao contrário, deve nos despertar a capacidade de perceber os eventos e os acontecimentos internos. O movimento, então, ele imprime alguma coisa no corpo que permanece, mesmo depois que o movimento se interrompe. Então, algo fica ali na memória do corpo, há alguma espécie de resíduo, né, do movimento, fica ali. Isso pode ser percebido. Bom, aqui a gente começa a se deparar então com uma espécie de divisão interna, que depois a gente vai unificar isso, mas por hora é mais fácil pensar nessa separação. Nós somos esse que faz, esse fazedor, esse que executa a ação, mas nós também somos esse observador que percebe o que é feito. Somos também outras coisas, inclusive aquele, né, aquela pessoa falsa e estrangeira e distraída no mundo das suas ideias, que não está conectada com os acontecimentos, nem do corpo e nem de fora, muitas vezes, né? Mas aqui eu estou falando de duas instâncias, para simplificar, para facilitar o nosso entendimento agora. O nosso aspecto que faz, que executa, e o aspecto que percebe, que observa. E é muito importante que haja a integração, né? A ligação, o vínculo desses dois aspectos, para que a gente possa ter consciência do que está acontecendo internamente. Porque senão, só está acontecendo e nós não percebemos. O corpo continua ali, as coisas estão acontecendo, as funções vitais estão aí, operando. E nós podemos passar a vida sem perceber isso. O yoga não, o yoga quer que a gente perceba. Uma das formas de entender o yoga é justamente quando esse observador não perde o contato, a ligação com o que é feito, né? Às vezes nada está sendo feito, mas também não perde o vínculo com o corpo, com os acontecimentos internos, né? Esse é justamente o estado de yoga. Yoga é, né, literalmente, ligação, vínculo, atrelar, né? Isso é yoga. A palavra yoga aparece pela primeira vez na literatura, não como uma prática, mas no seu sentido literal, assim, de unir, de ligar o cavalo à carroça, o boi à carroça, por exemplo. Enfim. E para isso, para que haja esse vínculo, para que não se perca essa conexão, né?
ah, esse movimento precisa ter um ritmo, precisa ser um ritmo no qual eu possa observá-lo. E esse ritmo é absolutamente pessoal, é absolutamente individual. Cada um vai ter o seu, né? Cada um vai ter o ritmo do movimento que é capaz de acompanhar. Algumas pessoas mais rápido, se não se perdem. Outras pessoas mais lento, se não se perdem, né? E aqui não tem o que é o certo e o que é o errado, mas é a forma como nós nos relacionamos com o ritmo do movimento. Um ritmo no qual esse observador é capaz de acompanhar e não se dispersa, não se perde. Quando é assim, então, o movimento e o rastro desse movimento, eles acendem, iluminam, né, o corpo de sensações internamente. Voltando àquela metáfora do escuro, né, acendem nesse sentido de nos dão clareza. Passamos a perceber com mais clareza, com mais nitidez o movimento, às vezes durante o próprio movimento, mas muitas vezes depois que o movimento se interrompe e fica aquele resíduo no corpo. E eu quero trazer a atenção para um tipo de movimento particular, um movimento importante, né, que é o espreguiçamento. E ele é importante porque o espreguiçamento ele é sempre orientado por uma sensação. Não é qualquer movimento, não é um movimento solto, não é um movimento absolutamente relaxado, não é qualquer movimento, mas é um tipo de movimento específico, né, do corpo. E ele é sempre orientado pela sensação, porque o espreguiçamento ele é feito para encontrar a sensação de espreguiçamento, para trazer essa sensação. E é muito importante que a gente aprenda a orientar um movimento pela sensação. Não é um movimento pelo movimento. Não é um movimento assim simplesmente aleatório, né? Mas é um movimento que nos leva para dentro. É um tipo de movimento que nos faz, né, voltar para esse nosso ambiente interno, que nos faz nos relacionar, que torna mais nítido, que escancara as nossas sensações. É para isso que a gente está fazendo o movimento agora. E o espreguiçamento é uma forma disso. No espreguiçamento, o corpo está coeso. Existe existe uma tensão superficial ali, uma tensão que mantém o corpo em coesão. Não é um movimento de corpo largado, né? O espreguiçamento não tem essa natureza. Enfim, o movimento, o espreguiçamento ou outros, eles servem como estímulos. E, e sendo assim, né, um estímulo produz um efeito, ele inscreve um efeito no corpo. Treinamos a capacidade de permanecer atentos o suficiente para perceber o corpo modificado por tais efeitos. Então percebemos o corpo, percebemos aquela ação observada, né? E o efeito, a percepção do efeito, e o que esse efeito inscreve no corpo. A gente está falando de uma maneira simplificada, em relação ao movimento, aquilo que é mais espontâneo, espreguiçamento, né? Algo instintivo. O espreguiçamento também não é uma exclusividade do corpo humano, os animais se espreguiçam. E os animais se espreguiçam, isso é muito interessante, porque quando eles ficam um tempo parados, né, os músculos, as fáscias, eles tendem a se encurtar. E o animal precisa ali, o animal da natureza, né, especialmente, ele precisa estar em plena potência, ele precisa caçar, ele precisa fugir, ele precisa correr. Então ele precisa recuperar aquele encurtamento, né, e ele se espreguiça para trazer o seu corpo de volta, para expandir, para ampliar os limites do corpo e recuperar a sua potência. E a gente pode fazer isso, a gente vai se esquecendo disso. Os bebês se espreguiçam, né? Eles ficam lá dormindo, fechadinhos, às vezes enrolados, e aí depois, quando eles estão mais livres, eles se espreguiçam. Eles querem recuperar.
né? Essa amplitude. E, e a gente vai perdendo um pouco dessa nossa habilidade, dessa inteligência, que é uma inteligência do corpo. E então esse espreguiçamento, os movimentos, eles nos preparam, né, para outras técnicas também, que também são espécies de movimentos. Os asanas são movimentos visíveis, movimentos mais amplos, mas tem outros movimentos mais internos, mais sutis, como os bandhas, os mudras, os kriyas. No fundo, o que a gente vai querendo fazer é construir um corpo de prática. O corpo do yoga, né, esse corpo estruturado, esse corpo afeito às percepções, a gente está no momento de preparação desse corpo e a gente ainda vai ficar um pouco ali. Né? É um corpo que precisa ser descoberto ou redescoberto, ou muitas vezes precisa ser construído. Né? O yoga vai construindo um tipo de corpo, um jeito. E é muito importante esse jeito de praticar, esse corpo de prática, esse corpo preparado para as percepções, esse corpo como uma superfície de contato, né? Onde as coisas feitas deixam suas marcas, deixam seus resíduos, e esse observador que percebe tudo isso acontecendo. Muito do nosso tempo, inclusive na própria prática do yoga, nós estamos mais lá parecidos com aquele falso e estrangeiro com as suas ideias. Né? Uma boa parte da nossa prática nos distraímos, mas aquelas partes que nos agregam, que nos transformam, que nos ensinam, que nos produzem algum tipo de experiência, de acontecimento, são justamente esses momentos onde tem presença, integração, corpo coeso, observador, conectado, corpo sensível, corpo de sensações. É com esse corpo de sensações que nós praticamos. Muito bem. Então era isso que eu queria trazer aqui nessa reflexão, semana 2. Espero ter contribuído para a compreensão das práticas que foram feitas ao longo dessa semana. Seguimos. Semana que vem falo de um novo aspecto. Beijos.